Boa noite, colegas da disciplina Fotografia Nômades. Boa noite, professor Adolfo. Meu trabalho é sobre o artista Paulo Nazaré e eu vou apresentar aqui agora algumas imagens e um pouquinho do trabalho dele. Bem, o trabalho do Paulo Nazaré é muito amplo e diversificado. Ele atua em diversas frentes simultaneamente e, obviamente, na intenção aqui é abordar todos os diversos assuntos e possibilidades. Então, eu realizei um recorte daquilo que poderia nos interessar. Vamos tratar das perspectivas do artista enquanto fotógrafo ou não, e das aproximações do que vem sendo discutido ao longo das aulas. Paulo Nazaré Mineiro, nascido em 1977, natural de Governador Valadares, e realizou sua formação na Escola de Belas Artes da UFMG. Atualmente, vive e trabalha no bairro Palmital, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. É importante citar a origem e a residência do artista, pois essa relação com a identidade e com a origem vai estar constantemente presente em sua obra, seja quando ele expõe os traços étnicos, comparando-se com outros sujeitos, seja em performances nas quais inclui o palmital como parte configurante da obra. Por exemplo, na exposição no Museu de Arte da Pampulha, no qual, inclusive, eu trabalhei, onde ele fretou um ônibus para levar os moradores do palmital ao museu. O Paulo possui vários projetos paralelos e os realiza dentro de outros projetos, misturando-os entre si. O trabalho do artista pode ser encontrado no seu blog, Arte Contemporânea ltda.blogspot.com. Dois desses projetos que eu vou chamar a atenção e nos interessam nessa disciplina, que trata de fotografia nômade, são Notícias de América e Cadernos de África, no qual o artista ele percorre, supostamente, ambos os continentes. As Américas, iniciando seu trajeto no sul da América Latina até a América do Norte, Estados Unidos, e o continente africano. Eu digo que percorre supostamente, pois nas Américas, de fato, nós temos um registro teoricamente documental do trajeto do artista pelo continente. Esse caráter documental ele vai ser discutido mais adiante. Mas já na África, este corpo não está presente. Há somente imagens de paisagens e panfletos, e que não necessariamente explicitam essa presença corpórea. Não é possível determinar se ele esteve de fato no local. Em ambos os projetos, ambos os projetos se entrelaçam, pois Paulo aborda a presença de África nas Américas e o que tem nas Américas em África. Desde 2012, né, eu estou num trânsito que eu chamo de Cadernos de África, que é uma busca, né, estou trabalhando com a África. Então, é essa África que existe. Na verdade, começa na cozinha da minha casa. Então, meu trabalho é o que tem de África em minha casa e o que tem de minha casa em África. Então, é uma espécie, uma espiral que começa na cozinha de minha casa, que faz uma... Né, ela vai ao redor da minha casa, né, da cozinha de minha casa, aqui onde eu moro, né, o Palmital, Santa Luzia, Belo Horizonte, Minas, Brasil, América do Sul, América, e essa espiral vai se agrandando até chegar em África. Então, eu tenho isso em África e aqui, né, que estamos buscando essas Áfricas que existem aqui. E aí eu estou viajando pela América também, não só pela África continente, mas por essa África que existe em América. O meu trabalho enriquece a mim, né? E aí vai enriquecendo também os meus pares, né? Os meus parentes, né? Em Notícias de América, a proposta do Paulo é percorrer toda a América Latina até a América do Norte, carregando o pó das Américas em seus pés, levar o pó das Américas para a América do Norte. Aqui está a descrição do projeto Notícias da América, América News, residência em trânsito, residence by accident, atravessar a América Latina antes de llegar a los Estados Unidos, que todo el polvo del camino se quede en mis pies, vivir en Brooklyn y saber lo que se pasa ahí. Go to Brooklyn, New York, USA,
living there and know what happened there, but before walk by a Latin America, that every Latin American land to be on my foot. Aqui eu gostaria de fazer uma relação com o trabalho do Duchamp, fotografado por Man Ray, Criação de Poeira. Aline Dias conta: a fotografia Criação de Poeira apresenta o depósito e acumulação de poeira, propondo uma assimilação do tempo através da inscrição da poeira. A fotografia apresenta um detalhe da superfície da obra mais emblemática de Duchamp, o grande vidro, colocado na horizontal por diversos meses em seu ateliê. Paulo viaja de sul ao norte de chinelos havaianos para colher a poeira dos locais por onde passa. Em ambos os casos, no pó acumulado nos pés de Paulo e na superfície do trabalho de Duchamp, o artista ele não cria o trabalho com as próprias mãos. A forma se constitui no tempo, pelo tempo, com a passagem do tempo, pelo depósito de poeira. Para Luiz Cláudio da Costa, esse trabalho de Paulo questiona as formas antropocêntricas ao retirar do artista o papel ativo e delegar ao tempo e ao caminhar a formação da obra. Ele deforma o próprio corpo e seus pés ressecam e se racham. Eu separei por categorias as obras aqui exibidas, ainda que Paulo não faça essa distinção ao apresentá-las no blog. Chamei de mensagens, o que considerei um subprojeto do artista, onde ele se apropria de textos prontos ou escreve cartazes que expõe nas fotografias. Cada uma dessas mensagens expõe críticas diversas, que ficam explícitas em seus dizeres. É interessante notar que as imagens elas não têm função documental, mas, simultaneamente, elas não cumprem totalmente seu papel documental. Perdão, as imagens elas têm função documental, mas não cumprem esse papel, pois não comprovam, de fato, a veracidade dos acontecimentos. São imagens encenadas, em que o corpo encena para uma foto, se posta para aquela imagem de modo a atuar o acontecimento. A função de comprovação não se realiza, pois não está evidente. O que temos são algumas dicas, como, por exemplo, o idioma dos escritos em algumas fotos, ou alguns vestuários típicos de determinados locais. No entanto, tomando emprestada a citação de Bourdieu, se a fotografia é considerada como um registro perfeitamente realista e objetivo do mundo visível, é porque lhe assinamos, desde a origem, usos sociais que tomamos por realistas e objetivos. O uso social que Paulo assina na fotografia é simultaneamente de denúncia crítica e retrato do real, uma vez que ele não expõe o retrato forjadamente montado dos cartões postais ou das fotos turísticas, mas da realidade cotidiana de uma população comum. Ele subverte a noção corriqueira de viagem, pois seu interesse não são os pontos turísticos visitados, principalmente por quem não é dali, mas mercados tumultuados, interiores de casas, ruas sem importâncias, vendas. A fotografia busca não a composição ideal, ainda que várias vezes encenada, com medição de luz apropriada e um recorte que privilegie a beleza daquele instante. Mas preocupa-se sim com a realidade daqueles personagens retratados, em sua banalidade. Outra série que eu gostaria de chamar a atenção e que também não possui um título específico é Um Homem Sem Cabeça, onde Paulo se posta em diversos cenários, na maioria das vezes deitado, escondendo o rosto por detrás de diversos elementos. São arbustos, pilhas de entulho, madeira, grama, entre outros. A presença do corpo na horizontal contrapõe uma verticalidade do homem, que irá nos remeter ao Renascimento com a figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Essa figura remete a um ideal de beleza, mas mais que isso, ao antropocentrismo da idade da luz e da razão. Paulo, em sua posição horizontal, destitui o homem de sua verticalidade ou das suas aspirações divinas e perfeitas. Ele oculta a cabeça, portanto, nega a visão dessa cabeça, colocando-se fora da ordem racional, da ordem divina. É um homem disforme. Simultaneamente, em minha opinião, essa postura evoca o cômico, criando um jogo de provocação.
É a crítica através da paródia e da ironia. Este homem de Paulo não é um objeto antropocêntrico, racionalista e racista, simbolizado pela cabeça e pelo homem ereto vitruviano. Ele nega essa cabeça e ironiza o antropocentrismo, ao mesmo tempo, pervertendo esse imaginário idealista e racista. Neste ponto, eu gostaria de apresentar a fala de Luiz Cláudio da Costa sobre a forma deformada que omite sua cabeça. A poética da viagem de Paulo Nazaré desloca a forma antropocêntrica, mas a forma antropocêntrica ideal, bem como o imaginário racialista, que hierarquiza vidas, classifica e hierarquiza vidas. Né? Ele faz esse deslocamento da forma com formas monstruosas de um homem sem cabeça. Né? Ele se apropria da estética do informe, que eu vou falar rapidamente, para questionar a arte e as formas conformadas ao modelo da forma antropocêntrica metafísica, dessa figura do homem no centro. Mas o artista coloca em cena imagens e formas desfiguradas do corpo humano que vão questionar a forma, mas vão produzir forma, que é uma forma informe. Né? A próxima série que irei abordar, que Paulo cria durante seu percurso nas Américas, é A Cara de Índio, no qual o artista se posta ao lado de diversos sujeitos em uma postura de comparação que realiza semelhanças e diferenças. Tais diferenças são marcadas por elas mesmas, sem a comparação através de um modelo de corporalidade. A diferença existe, pois as singularidades são sempre diferentes. Simultaneamente, Paulo vê em si identidades indígenas, contidas em sua história. A avó de Paulo Nazaré é Krenak, e ele se entende como descendente de indígena. E, novamente, Paulo escolhe como personagens diferentes sujeitos, de trabalhadores a mulheres, de famílias a crianças. Ele assinala as características étnicas através da comparação consigo próprio e com as diferentes localidades que percorre. O que tem em comum um índio no estado da Bahia, no Brasil, e um índio na Guatemala ou no Peru? Quais distâncias físicas e geográficas separam e aproximam estes povos de etnias semelhantes, mas de países distintos? A fotografia não tem função de prova, ela tem função de elaboração. Ela documenta enquanto registro do trajeto, mas não consiste em prova verídica dos acontecimentos ou passagens. Especialmente, a fotografia elabora um discurso crítico e provocativo, que coloca em questão paradigmas diversos. Ao falar do registro, eu gostaria de apresentar um outro subtema de Paulo, que chamo de colecionismo. Ao longo do seu percurso, Paulo coleciona itens diversos. Da mesma maneira que um viajante coleciona souvenirs, Paulo recolhe objetos em suas expedições. Esses objetos funcionam como relatos de sua passagem, como provas de sua permanência e deslocamento. Mas são objetos totalmente fora do comum. O que o artista chamou de produtos do genocídio, em sua exposição no Museu de Arte da Pampulha, são produtos que levam o nome de povos ou regiões que sofreram genocídio. São pacotes de cereais, garrafas de bebida, cartões de ônibus, luvas para limpeza, etc., com nomes como Palmares, Mucambo, Guaicurus, Gaúcho. Registros críticos dos locais por onde passou. São também rótulos de embalagens como as de garrafas de água. Na África, onde questões como saneamento e água potável são problemáticas. Então, são rótulos que trazem consigo a ironia e as contradições daquela região. Ou então pedaços de caixas de papelão, que trazem consigo imagens de fruta e nomes dessas embalagens.
Esses objetos de coleção realçam o caráter nômade do artista, que permanece em constante deslocamento. Somados à fotografia, podemos entendê-los como relatos de suas viagens, registros físicos e visuais de uma peregrinação geográfica que resulta em uma extensa performance artística.